Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia. O programa A Entrevista de hoje já está no ar e, como sempre, trazendo temas importantes de relevância social para serem debatidos aqui. Hoje é sexta-feira, no próximo domingo é Dia das Mães e nada melhor do que a gente falar sobre mães. Qual o maior desafio de ser mãe hoje em pleno século XXI? Quais os maiores medos que as mães de hoje têm a respeito de seus filhos? O que fazer para garantir uma boa educação para os filhos e evitar que eles tracem caminhos ilícitos? Mas nós vamos falar também sobre as perspectivas das mães de hoje. O que fazer quando a maternidade não chega logo? Qual a orientação dada a você que está sonhando com a maternidade? Todas essas perguntas nós vamos responder aqui no programa de hoje. Eu já começo recebendo o programa de hoje uma pessoa especial, Mônica Caram, psicóloga aqui da Assembleia Legislativa, já trabalha aqui. Um prazer muito grande recebê-la, seja bem-vinda. Muito obrigada, grata pelo convite, estou à sua disposição sempre. Mônica, já que nós estamos tão próximo do Dia das Mães, domingo agora, nós já vamos comemorar essa data, que aliás, há muito tempo as pessoas comemoram, reúnem. A gente tem como traçar hoje um perfil materno, um perfil da mãe atual? Olha, eu costumo dizer que hoje o perfil da mãe é uma mãe assustada, né? Muito amedrontada também e cheia de culpa, infelizmente, por conta dessa necessidade de estar no mercado de trabalho e ter que compor, né, os proventos da casa também, às vezes só ela, e aí ela acaba introjetando muita culpa por conta do tempo que passa ausente com o seu filho. Longe dos filhos. Longe dos filhos. Esse fato de hoje o mercado de trabalho necessariamente obrigar, eu não sei se eu posso dizer essa expressão obrigar, mas forçar um pouco a família ter essa renda compartilhada faz com que a mãe ela tenha essa situação um pouco mais de culpa, de problemas familiares. Eu não digo problemas, mas a questão da culpa da mãe, né, que isso já está nos nossos arquétipos enquanto mulheres, né, tudo que acontece com o filho de ruim, a culpa é da mãe, né, dá problema, devolve para a fábrica, que é a mãe, entende? E o que acontece de bom é por conta do ambiente social. Isso é uma coisa que já existe, é uma situação mais preconceituosa? Tudo, não foi bom, o pai diz, a culpa é sua, mãe. A culpa é sua, você que cria, né? Você que cuidou, você que gerou, você que pariu, entende? Então, assim, é como se nós tivéssemos fabricado um objeto com defeito, né? Isso já vem de séculos, na verdade. Só que hoje em dia, por conta dessa necessidade da ausência da mulher na educação dos filhos, e quando eu falo ausência, eu falo quantidade de tempo, quantidade de horas, né, longe da criança, e não qualidade. Isso aí é uma coisa que a gente precisa falar a respeito. É diferenciada. É diferenciada. Então, por conta dessa necessidade, ela acaba aqui introjetando ainda mais culpa do que já vem embutido na gente. Quais são essas culpas assim que tanto permeiam, que estão sempre cercando essa mãe de hoje? Olha, a mãe de hoje, ela sente, ela fica muito amedrontada no que se refere à saúde dos filhos, segurança e educação. Por conta de quê? Saúde e segurança é o que a gente lê todo dia nos jornais, é o que a gente vivencia, é o que a gente assiste na televisão, né? Adolescentes, crianças ainda e adolescentes envolvidos com o uso de drogas, né? Crianças e adolescentes sendo baleados, né? Às vezes por bala perdida ou por já estar envolvido, né, na criminalidade, até por conta de estar fazendo uso de drogas, entendeu? E a educação é que agora a violência já há algum tempo, ela não pediu nem para entrar e nem fez vestibular, né? Ela passou direto, está dentro da escola, entendeu? Está dentro das universidades, e isso tudo faz com que a mãe olhe para si e diga, meu Deus, o que será? Será que se eu fosse mais presente, ou se eu for mais presente, eu evitaria certas coisas, certos comportamentos, certas situações? Eu acredito que essa hoje é a maior interrogação de uma mãe. E a gente pode dizer
que isso faz parte dos maiores medos, então? Já que você falou que hoje o perfil da mãe ela é traçada com medos e culpas. Então, qual é, afinal de contas, esse maior medo de ser mãe hoje? Bom, hoje o maior medo de ser mãe é ela ter uma situação econômica, né, que garanta o sustento do seu filho. Isso é uma coisa que preocupa muito hoje a mulher, porque antes, né, há alguns anos atrás, isso seria o papel do pai. Né? Já hoje não é mais assim. Aquela então, questão assim, de ser provedor ser já não... provedor não é mais só uma atribuição masculina, né? Agora é atribuição da mulher também. Então, além das preocupações habituais, que é a questão da educação e da saúde, né? Hoje, o perfil da mãe de hoje é aquela mãe que deixa para engravidar mais tarde, porque primeiro quer ter a sua profissão, quer ter uma estabilidade de trabalho, no emprego, quer ter uma renda suficiente, né, para dar o que há de melhor para os filhos. Ela quer ter primeiro essa estabilidade econômica, para depois pensar na estabilidade familiar, na estabilidade pessoal, ou seja, se essa criança vai ser compartilhada com o marido, né, ou vai ser uma questão de fecundação in vitro, né, ou a produção independente. Quer dizer, tudo isso fica para o segundo plano. Eu penso que hoje a mulher, a preocupação, o perfil da mãe de hoje é esse. É uma mãe após 30 anos, tá, já com a sua profissão estabilizada e com uma renda, né, própria que possa... Já tem uma perspectiva mais financeira, já pensando no futuro do filho. Exatamente. Nesse caso. E quando a mãe está na sua situação de gestação, os medos também não surgem? Ah, com certeza. Eu, inclusive, fiz um artigo a respeito da psicologia da gravidez. E é muito interessante quando você estuda, né? São coisas que acontecem com a mulher, são transformações, tanto física, né, quanto psicológica. Física por conta das alterações hormonais, né, e psicológica por conta do estado em si, né, até por motivos óbvios. E aí isso acontece desde sempre, só que a gente não dava tanta importância a isso. Por quê? Porque de forma secular, a mulher ela nasce, cresce, procria e morre, certo? Então, por conta dessa obrigatoriedade de engravidar, de pouco tempo para cá, é que se preocupou, né, em estudar o estado psicológico da mulher enquanto grávida. E eu posso te dizer que as transformações são muitas. Por exemplo, no início, ela sente um desconforto muito grande, até pelas alterações físicas. Algumas têm enjoos, outras desmaios, outras ficam cansadas, etc. Né? E aí ela começa a perceber que dentro dela, tá, tem alguém, uma vida, tá, que está... E que ela é responsável... Que ela é completamente responsável por ela, por essa vida, entende? Aí depois dos 3 primeiros meses, quando ela já consegue se habituar com essa responsabilidade de gerar uma vida dentro dela, consegue se habituar com a barriga que está crescendo, com essa transformação física, ela começa a perceber que as pessoas, quando a encontram, é como se ela perdesse a identidade. Ela vira uma barriga. Né? As pessoas você até encontra brincam, com é você, a grávida, é a barriguda. A pessoa encontra com a mãe e diz assim, ai, como é que está a criança? Ai, que barriga bonita. Você não fala nem o nome da pessoa mais, né? Entende? E aí, nos 3 últimos meses, em que ela também já introjetou isso, já elaborou, algumas conseguem elaborar com um pouco mais de facilidade, outras não, né? Nos 3 últimos meses, ela já está tão envolvida de forma não só afetiva, mas eu acredito que mais do que afeto, é o compromisso da responsabilidade, que aí ela começa a ter receio de que aquilo que é só dela, que só ela sente, ela vai ter que dividir, ter que expor para o mundo. E isso, né, começa
fazer com que a mulher se sinta um tanto quanto deprimida, ansiosa. Daí pode surgir aquela questão da depressão pós-parto. Mas a gente vai já continuar falando sobre isso. Sobre essa questão de medo, falando sobre essa questão de ser mãe, o que as mães mais temem em relação aos seus filhos, a nossa equipe de reportagem foi às ruas para conversar com as mães manauaras e saber os medos delas. Acompanhe. Meu maior medo é que eles se envolvam com drogas, se percam aí pelo mundo, né, fazendo as coisas erradas, que se torne algum marginal, né, mas tenho fé em Deus que isso não ocorreu. Eu também me coloco no lugar daquelas mães que hoje têm os filhos, né, que vivem na droga, porque eu sou voluntária da Fazenda Esperança e eu sei o que é isso, convivo com as pessoas que são viciadas em droga, né, e hoje a Fazenda da Esperança fez com que eu também me sentisse como aquelas mães que vão para lá, né, lutando pela recuperação dos seus filhos. Eu não consegui cumprir a minha missão de mãe, meu papel de mãe, de proteger, de amparar, de educar, de conduzir, né? E garantir para os meus filhos um futuro em que eles possam crescer de maneira íntegra, honestos, né? Pessoas do bem. O maior medo de uma mãe é não ver o seu filho com saúde. Acho que a falta de saúde num filho é a coisa que mais mexe com a gente. Que meu filho vá para o caminho das drogas, é meu maior medo. Embora que já estejam hoje adultos, né, isso sempre foi realmente a droga, é isso? A questão dos assaltos nas ruas, não, a falta da segurança, que é importante em qualquer lugar que nós estejamos. A criação que nós tivemos hoje é completamente diferente, né? O que as pessoas, principalmente os adolescentes, apresentam é hoje completamente diferente do respeito, né, daquela situação que quando nós fomos criados. No mundo hoje assim, muito competitivo, é que meu filho não consiga, né, ser feliz, né, no mercado de trabalho hoje, né, que ele não consiga uma posição que hoje a sociedade exige, né, todo mundo precisa ser bem-sucedido, todo mundo precisa, né. Medo que ele caia em outros caminhos errados, né, da vida, que hoje que mais acontece, né, mas graças a Deus ele está bem encaminhado. Meu maior medo como mãe é partir e não deixar meus filhos encaminhados no caminho do bem. Meu objetivo é deixar os meus filhos bem fisicamente, materialmente e psicologicamente. Bom, de fato, são muitos medos, existem mães aí com uma série de interrogações a respeito disso, mas nós estávamos conversando aqui sobre essa questão da maternidade e dos medos nesse período de gestação, né? Bom, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para continuar esse papo sobre os medos de ser mãe e as perspectivas para o futuro para você também que pretende ser mãe. Já já a gente volta em 3 minutos, não sai daí não. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é formada pelo presidente deputado Davi Almeida, vice-presidente deputado Sinésio Campos e seus membros efetivos, os parlamentares Orlando Cidade, Luiz Castro, Belarmino Lins, Abdala Frache, Marcelo Ramos e Vanderlei Dallas. Possui como atribuições o aspecto constitucional, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de matérias que lhes sejam encaminhadas, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e seus poderes e funções essenciais à justiça, criação, incorporação, fusão, subdivisão, desmembramento e intervenção estadual em município. Redação final de proposições aprovadas pelo plenário. Entre em contato pelo e-mail comissão.ccrj@aleam.gov.br ou pelo telefone 31 83 4449. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense.
Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Já estamos de volta com a entrevista e a gente continua nesse bate-papo aqui com a Mônica Caram. Mônica, nós estávamos agora há pouco falando sobre essa questão da gestação, dos medos nesse período gestacional, e você tocou num assunto interessante, que é quando a mulher engravida, necessariamente essa relação de amor entre mãe e filha é uma questão gradativa. Como é que funciona? É isso mesmo? É um processo, tá? Aí a gente precisa falar também a respeito de todo o contexto que surgiu essa gravidez. Para facilitar, vamos aqui imaginar, né, o contexto de família nuclear, né? O pai, a mãe, já casados há algum tempo, que decidiram juntos ter um filho, uma gravidez planejada e tudo mais. Tá bom, e aí essa mulher consegue engravidar e, como eu falei anteriormente, ela começa a passar pelas modificações, né, naturais de uma gravidez, sejam elas físicas e psicológicas. E aí, durante essa gestação, algumas mães, inclusive, até me procuram para perguntar, porque elas se questionam assim, eu ouço outras mães falarem que assim que ficam grávidas, ficam completamente apaixonadas pelo filho ou pela filha, pelo bebê que está dentro da barriga. E comigo isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo agora e não aconteceu antes. É porque antes nós mulheres não tínhamos essa liberdade de questionar, de falar no assunto. E a ciência também não tinha algumas respostas. O que eu costumo dizer é o seguinte, que no momento da gravidez, durante toda essa gravidez, a mulher, essa gravidez foi planejada, a mulher ela estabelece de imediato a responsabilidade, né, pela criança, sobre essa vida que está se formando dentro dela. Entendeu? Isso aí realmente é instintivo, é fato. Né? Ela passa a ter um olhar, né, não só para ela. Quando ela se olha no espelho, ela já não se vê como uma única pessoa. Né? Ela já se vê composta, porque tem mais alguém e que ela é responsável por isso. A partir do nascimento dessa criança, esse vínculo afetivo, né, ele vai sendo construído. E logo nas primeiras horas, né, e nos primeiros meses de vida da criança, realmente essa mãe ela se vincula de uma forma quase que simbiótica com aquela criança, porque afinal de contas é uma produção dela, saiu de dentro dela. Né? A responsabilidade aumenta, mas a partir daí essa responsabilidade ela é permeada pelo afeto. Então, é um processo de conquista. Exatamente. Um conquista o outro. Um conquista o outro. Bom, as condições de vida melhoraram muito para os brasileiros ao longo dos anos. E isso se reflete na formação da família. E quem se torna mãe hoje tem um perfil completamente diferente, como nós já discutimos aqui, e quem conheceu quem conheceu a maternidade há 20 ou 30 anos atrás. A nossa equipe de reportagem buscou fazer uma reportagem, uma radiografia sobre essa maternidade atual. Confira a matéria. As famílias brasileiras estão cada vez menores e as mulheres estão adiando a maternidade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no Censo Demográfico de 2010, a média nacional de idade de mulheres que se tornam mães é de 26,8 anos. Mas quando se leva em conta o tempo de estudo e a renda, a idade salta para a faixa dos 30 a 34 anos. Mulheres com ensino fundamental incompleto possuem uma taxa média de 3,09 filhos, enquanto que as mulheres com ensino superior completo têm 1,14 filho em média.
Dessa forma, esse estudo revela que há uma tendência crescente em deixar o projeto da maternidade para depois dos 30 anos, porque hoje há melhores oportunidades de emprego, além do aumento no grau de escolaridade. E tudo isso tornou a mulher mais atuante nas atividades econômicas do país. Como consequência, a mulher hoje em dia está mais preocupada em se estabelecer no mercado de trabalho e construir uma carreira sólida antes de ter um filho. Houve redução na taxa de adolescentes grávidas. As mulheres entre 15 e 19 anos que se tornaram mães passou de 18,8% a 17,7%. A taxa de fecundidade também diminuiu. A média é de 1,86 filhos por mulher, bem abaixo do que foi levantado no ano 2000, quando era 2,38 filhos. Uma redução bastante positiva está na mortalidade infantil, que em 2000, 29,7 a cada 1.000 crianças nascidas não completavam o primeiro ano de vida. 10 anos depois, o índice reduziu, de 15,6 para cada 1.000. A mortalidade materna também teve queda. Outra situação que merece destaque é o aumento de mães solteiras. O Amazonas ficou em segundo lugar do Brasil com maior número. Bom, é um perfil bastante interessante, Mônica. Agora, nós falávamos anteriormente sobre essa questão dessa relação de conquista entre mãe e filho quando nasce. Mas quando a mulher não tem condições de ter e precisa adotar, ou quando vem o pensamento para adotar, existe diferença de sentimento? Eu acredito que não, mas vamos lá. Primeiro a gente precisa ter bem claramente qual o objetivo dessa mulher, né? O que a levou a buscar a adoção? É só porque ela não pode gerar? Né? É a família que está pressionando? É o marido? Ou é o instinto dela materno? Ela quer realmente se vincular de forma afetiva a uma criança, se responsabilizar por ela, entende? E aí, a partir desses objetivos estando definidos, ela vai ter os mesmos receios, os mesmos anseios que uma mãe que gera o seu filho, certo? Ela também vai ter receio de como educá-lo, se já tem renda suficiente para isso, vai ficar preocupada com a sua saúde, né? A educação, a segurança. E esse vínculo afetivo também vai passar por um processo, né? Inicia-se a partir do momento que ela escolhe a criança, e a maioria das mães que adotam dizem que não foram elas que escolheram, né? As crianças aí escolheram, porque geralmente tem uma situação aí que permeia essa adoção. E ainda assim, né, é um processo de vinculação, como é quando você passa pela gestação. Passa pela gestação. Mas nesse caso não tem aquele medo? Tipo, meu filho quando crescer e souber que vai ser adotado, não é um medo que também permeia, que também fica esse sentimento, esse pensamento? Como é que eu vou fazer? Qual será a minha atitude mais tarde, já que o meu filho é um filho adotivo? Eu não acredito que ela tenha medo, sabe? Porque hoje já para adotar já se passa por um processo, né, biopsicossocial, entende? E que a ciência já afirma e já colabora, já tem instrumentos para colaborar, para cuidar desse filho adotivo quando ele crescer. Quer dizer, ele vai crescendo sabendo que é adotado, enfim. Então, medo é uma palavra muito forte. Ela pode ter os seus anseios, os seus receios, até por conta da genética, entende? De quem é esse filho, como que a gestação dele se deu, por que ele está ali para adoção. E aí ela vai elaborando tudo isso. Vai se envolver no processo e vai ter a mesma relação de conquista que quando você passou pela gestação. Exatamente. E existe uma idade ideal, então, para ser mãe? Tem muita gente nos assistindo, eu tenho certeza que tem mães nos assistindo agora. Existe uma idade onde a mulher sente a necessidade de ser mãe hoje? Isso é uma realidade? Olha, eu posso te falar no que se refere à psicologia, porque no que se refere à parte orgânica, aí tem que ser realmente o ginecologista. Ele pode te dizer, né, mais ou menos, né, quando a mulher já está fisicamente madura para gerar,
uma criança, né? E quando me perguntam qual a idade certa para ser mãe, eu costumo dizer que a idade é onde ela tem consciência de que ela vai se responsabilizar por uma vida o resto da vida. Entendeu? E ela tem essa disponibilidade, ela sente que ela tem essa disponibilidade de se doar, né? De dar o amor, entende? Essa é a idade certa. Eu não tenho como determinar uma idade psicológica onde eu vejo. Hoje, muito se fala da questão da mulher chegar aos 30, ou de ser menos, ou de ser mais, para poder ser mãe, para poder gerar uma criança. Mas nesse caso não tem. Você tem que ter primeiro essa percepção psicológica, essa visão. Sim, claro que eu não vou aqui dizer para você que uma adolescente se engravidar, entendeu? É uma idade boa para se engravidar a adolescência. Claro que não. Por mais que ela esteja apaixonada, por mais que ela esteja se relacionando com alguém, por mais que esse alguém ainda seja mais velho do que essa adolescente, né? A fase em si, a adolescência, né, ela já é uma fase de modificações muito fortes, de alterações muito fortes, entende? Não necessariamente de um transtorno, mas que tem alterações contundentes aí, tem. Então, e aí ia ficar um tanto quanto complicado, né, para a adolescência, para adolescente, né, ela está passando por essa transformação da fase de criança para adulto, que é ali o período da adolescência, e ao mesmo tempo grávida, responsável por uma vida que está se gerando dentro dela. Então, aí eu posso dizer para você que, né, não é ideal. Não é ideal, digamos assim. Mas a partir dos 22, 23 anos, né, 24, que é quando o indivíduo ele começa a entrar na fase jovem adulto, entende? Que aí ele já está no meio do caminho de uma faculdade, né, já conseguiu fazer, pelo menos parcialmente, a escolha da sua profissão, entende? Já começa a elaborar o futuro, a ter projetos não só profissionais, mas também na área pessoal, entende? Ele já consegue colocar o olhar, colocar um olhar mais adiante. Não é quando nós somos adolescentes e muito jovens que nós somos imediatistas. Aí a gente não consegue se colocar um pouco, não consegue se ver um pouco mais não consegue se ver um pouco mais lá na frente. Então, a partir dessa idade, mais ou menos, 24, 25 anos, aí vai depender de cada um, eu costumo dizer que já se pode pensar a respeito, mas com muita consciência. E quando você falou agora dessa situação de adolescente, como lidar então essa mãe tão jovem, e é uma realidade hoje no nosso estado, é uma realidade hoje no nosso país, de muitas mães com pouquíssima idade. Como fazer nesse caso, então? Os medos dessa mãe mais velha que planeja e dessa mãe mais nova que surgiu de uma situação são os mesmos? Como fazer isso, então, no caso Nessa mãe mais nova, esses medos ficam exacerbados, inclusive, né? Eles tomam uma dimensão muito maior do que são. Mas eu costumo, toda vez que a gente fala sobre gravidez na adolescência, eu faço uma pergunta, né, e que poucas pessoas conseguem responder. Parece que quanto mais se faz propaganda educativa, quanto mais se aborda o tema de gravidez na adolescência, mais adolescentes engravidam. Aí as pessoas dizem assim, por que será? Né? Falta de aviso não é, falta de informação não é. Realmente, tem informação, tem educação sexual na escola agora, tem palestras à disposição, né, dessa garotada aí, mas as pessoas se esquecem de falar no que se refere à afetividade do adolescente. A adolescente, 15, 16, 17 anos, ela está naquela fase do príncipe encantado. Então, qualquer pessoa, qualquer jovem que se aproxime dela e que ela comece a estabelecer um vínculo afetivo, ela vai visualizar aquele rapaz como seu príncipe encantado que chegou, amor da minha vida que chegou no cavalo alado, branco de asa, todo lindo, bonito,
entendeu? E aquele vai ser o homem da vida dela, vai ser para sempre. Então, ela não quer saber de se prevenir, ela acredita realmente naquela ilusão e acaba engravidando, né? A partir do momento que as autoridades começarem a vislumbrar, tá, uma educação sexual através do afeto, usando a afetividade dos adolescentes, eu acredito que aí vai dar um pouco mais certo. Entende? E esses problemas que nós temos hoje, pelo menos tem uma perspectiva de minimizar. Minimizar, com certeza. Agora, quando acontece, adolescente está grávida. Bom, o cuidado é redobrado, por conta até da imaturidade física, entende? E o apoio da família é de extrema importância. Nesse caso, a relação da mãe com a filha que está grávida, que vai ser mãe, é fundamental. Com certeza. Ela vai precisar o que nós chamamos de um alter ego. O que é isso? É um ego auxiliar, um ego mais maduro, ou seja, a cabeça pensante de uma outra pessoa, entende? De preferência família, mas se não for família... Quem possa auxiliar. Quem possa auxiliar, quem possa compartilhar essa gravidez com ela, porque senão ela não vai dar conta, né, de tanta transformação na vida dela, tanto... E de já ter as perspectivas para o filho dela também. Exatamente. Mas, Mônica, a gente já continua essa conversa, nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Mas para falar, o que fazer então para vencer todos esses medos, essas dificuldades e os pensamentos que vêm e culpas de quando você é mãe? É já após o intervalo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é formada pelo presidente deputado Davi Almeida, vice-presidente deputado Sinésio Campos e seus membros efetivos, os parlamentares Orlando Cidade, Luiz Castro, Belarmino Lins, Abdala Frache, Marcelo Ramos e Vanderlei Dallas. Possui como atribuições o aspecto constitucional, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e de matérias que lhes sejam encaminhadas, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e seus poderes e funções essenciais à justiça, criação, incorporação, fusão, subdivisão, desmembramento e intervenção estadual em município. Redação final de proposições aprovadas pelo plenário. Entre em contato pelo e-mail comissão.ccrj@alean.gov.br ou pelo telefone 31 83 4449. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. De volta com a entrevista, a gente continua ainda com esse bate-papo tão bacana, tão gostoso aqui com a Mônica, que aliás se disponibilizou para a gente para conversar, né, falar sobre esses medos, esses temores, as perspectivas de ser mãe. Mas Mônica, uma coisa interessante você falava, a gente estava terminando o último bloco, essa questão da responsabilidade da gravidez na adolescência, essa parceria que a família tem que dar, esse cuidado que a família tem que dar, nesse caso da adolescente. Como é que essa
adolescente, então, está saindo da sua infância, ou algumas estão ainda no seu processo de caminho para a juventude, ela própria, mesmo que tenha o seu apoio da família, tem que fazer para conseguir vencer toda essa diversidade, esse problema, e conseguir gerar o seu filho, conseguir colocar o seu filho no mundo e dar uma criação melhor sem carregar essa responsabilidade de culpa, de peso e de uma série de outras coisas. Olha, a responsabilidade, ela precisa ter consciência de que ela vai ter pro resto da vida, né? Ela foi responsável pela escolha que ela fez. Então, isso tem que ficar bem claro. E se isso não está bem claro, alguém tem que colaborar com essa adolescente para que isso fique bem claro. Tá? Quanto às alterações que ela vai passar, tudo que ela vai vivenciar, ela tem que viver aquilo, entende? Não dá para a gente desviar, né, do óbvio, digamos assim. Então, é preciso vivenciar e acreditar que tudo que ela está fazendo, tá, ela está fazendo o melhor dela, entende? E que não há necessidade de culpa. Ela não cometeu nenhum crime, certo? E tudo que aconteceu foi imbuída de algum afeto, né? De amor, enfim. E que isso vai passar, entendeu? No caso da mãe dessa adolescente, existem algumas situações que às vezes os pais, o pai, a mãe, mais a mãe, acaba assumindo essa criança, o filho da filha ou a filha da filha, acaba se tornando o filho mais novo. E tirando a responsabilidade dessa adolescente. Isso está correto? Qual seria, então, essa responsabilidade dessa mãe para ajudar a filha dela que acabou de ser mãe? Olha, dizer o que está certo e o que é errado é muito complicado, porque tudo depende do contexto, né, em que se está inserido. Mas, falando de probabilidade, né, que é com que a ciência trabalha, com que a psicologia trabalha, eu diria o seguinte, que o papel da avó, né, da mãe dessa adolescente, ela é importante sim, né, para colaborar com todo o processo de gravidez, para colaborar com a adolescente, como eu falei, né, o alter ego, o ego auxiliar, para que essa gravidez transcorra o mais saudável possível, tá entendendo? Mas que também ela tenha em mente que ela é a avó. Ela não é a mãe, entende? Ela precisa ensinar uma criança a cuidar de outra criança? Sim, ela vai ensinar, ela vai ter que ensinar. Mas essa criança que vai cuidar dessa outra criança, ela também tem que ser estimulada, né, a desenvolver essa responsabilidade. A sua responsabilidade maternal, principalmente. Exatamente. E no caso da mãe, e agora eu me refiro à mãe mesmo, que teve seu filho no seu período, alguns muitas vezes planejado, mas que com o tempo o filho acabou se desvirtuando, se a gente pode usar essa expressão, acabou seguindo o caminho que a mãe, o pai, a família não planejou, e fica o sentimento de frustração. Como lidar com isso, nesse caso? Olha, ninguém em sã consciência cria um filho para ele ser dependente químico, né, ou para estar dentro de uma penitenciária. Ninguém faz isso. O ser humano em si, né, pela sua própria natureza, ele já não planeja fazer isso com outro ser humano, que dirá uma mãe ou um pai em relação ao filho. Mas, né, a vida tem seus caminhos a ser seguido e acontece, né, de alguns filhos se tornarem dependentes químicos e acabarem tendo um comportamento, digamos, socialmente inadequado, certo? E aí vem a culpa. Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? O que foi que eu deixei de fazer? Né? Que mau exemplo eu dei? E eu costumo dizer o seguinte, o ser humano, ele é biopsicossocial. Bio é a questão genética, traz a hereditariedade, né? Social é o contexto em que ele vive, né? Família, rua, bairro, escola, sociedade como um todo, certo? E psico significa a percepção do indivíduo. Você nasce com isso, entende?
É a tua forma de enxergar o mundo, de perceber o mundo, de sentir o mundo. E para você ter uma ideia do quanto isso é único, o bebê que recebe aquela mãozinha da mãe atrás, né, para ajudá-lo a rotar, ele pode sentir isso como um afago ou pode sentir como uma surra. É complicado, entende? Então, assim, depende, né? Cada um tem a sua percepção de vida. E aí, quando o filho cresce, se torna adolescente, que ele busca, né, na adolescente compor a sua identidade e acaba que escolhendo, eu costumo dizer que é uma questão de escolha, né, esse caminho, entende? E que pai e mãe se sentem verdadeiros criminosos, né? O que foi que eu fiz? A culpa foi única que meu filho tivesse seguido esse caminho. Isso. E eu costumo dizer o seguinte, gente, você deu o melhor de si. Não importa se você passou 12 horas do teu dia trabalhando para colaborar com o sustento do teu filho. Não é a quantidade de tempo que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é a qualidade do tempo que se passa. E ainda que você passe por pouco tempo com seu filho, né, e que nesse pouco tempo a mulher ainda tem as atribuições domésticas dentro de casa, mas você está ali presente. E você está dando, né, o seu amor, você está disposta, sempre disposta ali para os filhos, entende? Mas que ele teve a parcela dele de responsabilidade, sim. Porque, olha, ele teve educação, ele teve exemplo, ele teve informação, né? Difícil hoje alguém que não tem a informação do jeito que está a tecnologia hoje, certo? E cada vez mais acessível a qualquer classe. Então, assim, ele teve tudo isso, infelizmente. Decidiu tomar os caminhos acabou que fazendo uma escolha, né, e que veio a prejudicá-lo. Nesse caso, então, a mãe, você mãe que deve estar nos assistindo agora, deve ter alguma situação, algum problema, alguma questão, a orientação dada, então, é que ela possa colocar isso na sua consciência de que a responsabilidade não é necessariamente dela, é isso? Não, e teve parcela de responsabilidade, sim. Porque fomos nós que geramos, fomos nós que educamos, fomos nós que criamos. Mas não existe a culpa. Entendeu? Não é a culpa, entende? Parcela de responsabilidade, sim. Qual? Não sei. Em algum momento, nós fizemos alguma coisa e que ele percebeu de forma inadequada, certo? Mas culpa não, porque a dependência química, né, que é uma síndrome, é um transtorno, entende? Ela tem os fatores, que é biológico, tem a questão da predisposição, tem a psique, que é o psico, né, a percepção do campo existencial, do mundo, entendeu? E o social, quer dizer, o ambiente em que ele vive também, né? Então, assim, ele teve todas essas informações. Então, ele também tem a parcela de responsabilidade da escolha que ele fez. Ninguém deu álcool na mamadeira para ele, certo? Então, assim, ele tem todas as informações ali e acabou escolhendo isso, né? Não é a minha culpa, não é culpa do pai, não é culpa da família. Nós temos parcela de responsabilidade, mas a outra parcela... Mas a escolha é dele. A escolha é dele. E depois disso acontecido, o fato é buscar culpado, não adianta, porque ficou lá para trás, né? O que foi que se fez, o que se deixou de fazer também não adianta, tá lá para trás. Agora, arregaçar as mangas, entende? É meu filho, eu amo. Abraçar e a causa, aí abraçamos trabalhar. a causa e vamos procurar entender melhor o que é isso, né? Para poder colaborar com ele, entendeu? Mas a escolha também de melhorar, de sair dessa, de buscar ajuda, também é dele. A escolha final também é dele. Nesse caso, então, a partir do momento que essa mãe toma essa consciência e passa a tirar esse sentimento mais pesado de culpa e passa a entender que a responsabilidade de escolha é do filho, qual o caminho, então? Qual orientação você dá para que ela possa, de fato, conseguir ir adiante,
ajudar o filho, ajudar a filha e continuar com seu sentimento materno tão ou mais profundo do que já existe? Ela precisa ter consciência de uma coisa assim muito, muito importante. Ela ama aquele filho. O que ela não aceita é a doença que ele tem, é o transtorno que ele tem, é a escolha que ele fez, é o estilo de vida que ele leva. A partir do momento que ela consegue separar essas duas coisas, ela vai ter o insight de como iniciar uma colaboração para esse filho, para que ele possa buscar o caminho de E ele melhorar. consiga traçar de fato um caminho com maiores perspectivas. Exatamente. Primeiro ele precisa ter consciência de que ele tem um transtorno, entendeu? É que é um transtorno, já tá mais do que certificado a respeito disso, e que ele precisa viver um dia após o outro, que ele não pode nem chegar perto, né, de cerveja, de qualquer bebida alcoólica, ele não pode nem passar por perto de outras drogas, entendeu? Que ele é impotente diante disso. Essa é a primeira forma, né, de tratamento. É o sujeito perceber que ele é impotente diante daquilo, ponto. Bom, se eu sou impotente, eu preciso de ajuda. Quem é que vai ajudar? A família. Entendeu? A família precisa ter em mente o quê? Aquele ali continua sendo meu filho. Eu continuo amando. Eu não fiz nada propositalmente que o levasse aquilo. Entendeu? O que eu não amo é a doença dele, é o transtorno dele, é o estilo de vida dele. E que nós vamos trabalhar para vencer aquilo. Exatamente. Mônica, nós já estamos chegando ao finalzinho do programa. Eu gostaria de agradecer a sua presença, mas antes, gostaria de pedir que você pudesse deixar uma mensagem para as mães que estão nos assistindo, para os filhos que estão nos assistindo também e que estão acompanhando o programa, e agradecer também. Fique à vontade. Primeiro, obrigada, né, pelo convite, para que eu possa estar participando desse bate-papo. Eu costumo dizer que a psicologia, né, ela é para todos, entendeu? Que a nossa missão de psicólogos e psicólogas é justamente estar levando essa ciência para a comunidade, né, para as pessoas terem acesso à psicologia. Então, eu fico muito gratificada quando me convidam para esse bate-papo, né, que vai chegar a outras pessoas. Para as mães, né, eu digo o que eu digo para mim quando eu me olho no espelho, entende? Eu tive filho porque eu quis ter os meus filhos, entendeu? Eu fiz o que sabia fazer, eu amei da forma que eu sei amar, entende? Que eu dei o melhor de mim. Vocês todas deram o melhor de si, e a vida é isso, entende? Nós estamos sempre dando o melhor da gente, sabe? E responsabilidade sim, culpa não. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer enorme recebê-la aqui, e aproveitando, um feliz Dia das Mães para você. O Vale Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Se você tem sugestões de tema para serem debatidos aqui no programa, mande um e-mail para a gente, escreva para o tvalian@lian.gov.br, ou então ligue para o telefone que está aí aparecendo no seu vídeo. Um ótimo fim de semana para você, um feliz Dia das Mães, e a gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira. Até lá!